A fome no Brasil é um problema histórico que, após uma queda considerável, voltou a crescer nos últimos anos e afeta hoje uma parcela de 15,5% da população do país. Convivem com escassez de alimentos 33 milhões de pessoas no território nacional, especialmente nas áreas rurais e nas regiões Norte e Nordeste. A fome afeta drasticamente a qualidade de vida e a saúde física e mental dos indivíduos, causando a desnutrição e até mesmo a morte. Dentre suas principais causas estão a desigualdade socioeconômica e a má distribuição de renda que caracteriza a população do país, sendo essas também as maiores causas da fome em um contexto mundial. Trata-se de um problema estrutural, marcado pela concentração de renda em um pequeno extrato ou grupo social, enquanto uma parcela ampla da população detém poucos recursos. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicou que cerca de 25% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. El hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. O número de pessoas sem ter o que comer aumentou significativamente no Brasil nas últimas 2 décadas, especialmente quando se leva em conta que a parcela da população convivendo com a fome havia caído de 9,5% no início do presente século para 4,2% em 2013. Em função disso, no ano de 2014, o Brasil foi retirado do mapa da fome, que é elaborado e atualizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Em números relativos, é na região norte onde o problema da fome incide de forma mais grave e acentuada, acometendo 25,7% das famílias. A segunda região mais afetada é o Nordeste, onde 21% das famílias convive diariamente com essa condição. Do sertão é uma fome escondida, ninguém vê. Então o Brasil do sertão era ignorado, pensava-se que não havia fome, e havia muita fome. No Nordeste, onde vivem 25 milhões de pessoas, 60% das famílias não comem carne, 80% não comem ovos e 50% não bebem leite. A pandemia do Covid-19 se instalou no Brasil no início do ano de 2020, espalhando-se de forma alarmante por todo o território nacional e rapidamente se transformando em uma crise sanitária. Dentre as transformações ocasionadas, podemos citar a diminuição da renda e do poder de compra e o aumento da pobreza e das desigualdades sociais no território nacional. O IBGE classifica o problema da fome em 3 níveis nomeados de níveis de insegurança alimentar. Nível 1, leve. Existe a preocupação com a quantidade, bem como com a qualidade dos alimentos. Nível 2, moderada. Existe limitação na quantidade de alimentos. Nível 3, grave. Existe a fome decorrente da real falta de alimentos. De acordo com o estudo realizado, cerca de 7 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar grave. Um dado bastante alarmante é que as pessoas em situações graves de fome têm computador com acesso à internet em casa. O Brasil foi capaz de sair do mapa da fome da ONU em 2014, para o qual retornou oficialmente no ano de 2022, menos de uma década depois. Apesar do impacto da pandemia de Covid-19, é importante entendermos que o aumento da pobreza e o desmonte de diversas políticas públicas foram fatores significativos para chegarmos a esse cenário. Em quase 20 anos, nunca se passou tanta fome no Brasil.
Em 1946, Josué de Castro, médico e geógrafo pernambucano, publicou um clássico de literatura brasileira, Geografia da Fome. Nessa obra, o autor já apontava que a fome era um problema decorrente da desigualdade social e econômica. Josué de Castro também foi revolucionário ao apresentar um mapa mostrando a distribuição da fome ao longo do território brasileiro.